Meus irmãos, na nossa vida, nós lidamos com muitos perigos. Todos os dias nós estamos expostos a perigos que são variados. Por exemplo, nós, ao sairmos de casa, nós estamos expostos a sermos vítimas de homens maus. Ou até mesmo dentro da nossa casa, nós podemos correr o risco de sermos vítimas de homens maus. Corremos o risco, por exemplo, ao sair de casa também, de nos envolvermos num acidente de trânsito, seja ele causado por nós ou nós sendo uma vítima daquele acidente. Nós também corremos o risco de lidarmos com perigos relacionados à nossa saúde, lidarmos com perigos relacionados ao nosso trabalho e por aí vai. Todos estes perigos têm a sua valia e são reais, e nós precisamos tomar cuidado com eles, porque eles nos atingem direto ou indiretamente. Mas existe um perigo que nós estamos expostos todos os dias, que merece a nossa atenção, porque esse é um perigo deveras importante para nós considerarmos. E este, meus irmãos, é o perigo da incredulidade. A incredulidade é um dos piores perigos que nós estamos expostos constantemente, seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa. Nós lidamos com esse perigo que é real e que nós precisamos ter atenção a isso. E uma razão específica pela qual a incredulidade ela é um grande perigo para nós é porque esta incredulidade ela nos impede de entender e aceitar a mensagem de Jesus. É assim ao longo de todas as Escrituras. A incredulidade, ela nos impede de entender e aceitar a mensagem de Jesus. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vimos que a incredulidade nos impede de entender e de aceitar a mensagem de Deus. E nós temos, então, vários exemplos disso. Mas nesta noite, dando continuidade às exposições no Evangelho de João, nós queremos, então, considerar o texto que está registrado no capítulo 8, no verso de número 21, até o verso de número 30, aonde nós, então, iremos destacar que a incredulidade, ela nos impede de entender e aceitar a mensagem de Jesus. Aqueles que forem encontrando, fiquem de pé, para que nós façamos esta leitura do verso 21 até o verso de número 30. Assim diz a palavra do Senhor. Outra vez, Jesus falou dizendo, eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, isso digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu só faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse isto,
muitos creram nele. Amém? Podeis sentar. João escreve o seu evangelho para demonstrar para nós quem é Jesus. O objetivo de João é nos informar que Jesus não é só um profeta, como alguns pensavam, que Jesus não é só um grande líder capaz de pegar 12 homens e trabalhá-los a ponto deles se tornarem 12 líderes exímios no seu reino, no seu ministério. Que Jesus não é apenas só mais um fazedor de milagres, como alguns faziam em sua época. O objetivo de João é demonstrar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E uma vez que nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, João espera que nós creiamos em Cristo, que nós entreguemos a nossa vida a Cristo, que nós confessemos a Cristo de forma pública e real, que nós façamos de Cristo o Senhor e o único Senhor da nossa vida. É isso que João descreve no final do seu evangelho, quando ele diz que estas coisas vos escrevi para que vocês creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Com esse objetivo em mente, João então escreve o seu evangelho e ele registra vários momentos do ministério de Jesus, para demonstrar para os seus leitores de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas ao longo desse caminho que João vai percorrendo, João também vai anotando algo importante nessa sequência, ou nesse argumento dele. É que sempre que Jesus se manifesta como sendo Cristo, ele lida com a incredulidade. E a incredulidade está presente porque Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. As pessoas ouviam a palavra de Jesus, mas rejeitavam a palavra de Jesus. E à luz, irmãos, deste texto, nós percebemos que esta incredulidade, mais uma vez, ela se manifesta como um perigo real e presente na vida dos ouvintes de Jesus. E ela se manifesta impedindo que aqueles ouvintes entendessem e aceitassem a mensagem de Jesus. Mas o que seria então o conteúdo da mensagem de Jesus? Porque, ora, se eles não conseguem entender nem aceitar, talvez, quem sabe, seja um problema com a mensagem. Seja a forma que Jesus esteja colocando. Talvez, quem sabe, seja um problema relacionado a isso. Então, o que é que descreve essa mensagem que faz com que esses homens tornem-se incapazes de atender e de ouvir? Ora, nós perceberemos, irmãos, de que esta mensagem é simples, objetiva e tão clara como a luz. De que não existe nenhuma dificuldade nesta mensagem, mas o problema está naqueles que são receptores desta mensagem. E o problema no receptor dessas mensagens é porque neles habita a incredulidade. E a incredulidade, ela nos impede de entender e de aceitar a mensagem de Jesus. Assim, à luz desse texto, eu quero destacar 3 aspectos desta mensagem que está contida aqui nesse texto do verso 21 a 30. O primeiro deles, meus irmãos, nós perceberemos de que esta mensagem é uma mensagem que descreve a condição do homem. Se os irmãos perceberem, o verso de número 21 a 23 versa exatamente para isso. Jesus, então, fala e ele diz, olha, eu vou embora, vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, porque eu vou, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então o judeu disse, será que ele tem intenção de suicidar-se? Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. E então, no verso de número 24, Jesus diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. O texto, ele vai tratar a respeito desta condição dos homens. Primeiro, veja que eles são incapazes de entender. Não é a primeira vez que Jesus fala da sua origem. Quando ele diz, olha, eu vou sair daqui, eu não vou permanecer com vocês aqui, e vocês vão me procurar e vocês não vão me encontrar. Mas eles não entendem o que Jesus está dizendo. E ao não entender, eles também são incapazes de perceber, de aceitar essa mensagem. Porque, na verdade, eles têm a incapacidade nos seus corações de entender, produzido pela incredulidade.
Observe, meus irmãos, de que nesta incapacidade de entender, eles respondem a Jesus de modo zombeteiro, eles zombam de Jesus. Veja o texto quando Jesus diz, olha, vocês morrerão, perecerão nos seus pecados. Eles respondem, será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Observe que eles eles zombam de Jesus com essa resposta, eles são irônicos com Jesus nessa resposta, mas também eles demonstram ter uma visão errada de si mesmo. Eles se achavam melhores do que Jesus, eles se achavam numa condição melhor do que a condição de Jesus. Capaz até de pensar assim, olha, será que ele vai tomar esse rumo? Será que ele vai para o suicídio? Pois nós não vamos, nós não estamos destinados para isso. Observe que o texto continua, e Jesus, então, respondendo a esses homens, ele diz no verso 23, eu sou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então vejam, o que Jesus está dizendo é que estas pessoas, elas são incapazes de entender, elas têm uma visão errada de si mesmo, e agora veja que elas estão caminhando, seguindo os moldes deste mundo. Jesus está dizendo, olha, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E é importante nós lembrarmos que o Evangelho de João, ele trata de algumas palavras que são bem interessantes nós percebermos. O que Jesus está dizendo aqui com o mundo, olha, eu não estou seguindo o curso deste mundo, eu não estou seguindo o sistema que rege esse mundo, eu não estou seguindo a forma de vida que este mundo determina. Eu vivo uma vida diferente, um estilo de vida diferente. O que determina a forma como eu vivo não é o que esse mundo está dizendo, mas vocês estão vivendo assim. Vocês estão vivendo uma vida para agradar e para satisfazer o mundo. Trazendo a noção aqui, o que Paulo disse posteriormente, é que as pessoas vivem seguindo o curso deste mundo e são, por natureza, filhos da ira, como também o demais em Efésios capítulo 2. O que Jesus está dizendo, olha, a minha origem é diferente da de vocês. E o que eu estou querendo é que vocês mudem dessa condição que vocês estão. Observe, e por que esta mudança é necessária? Porque, meus irmãos, eles estão caminhando no estado de pecado para uma eternidade no pecado. Note que ele diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E a ideia aqui é muito simples. Ora, se vocês não crerem em mim como sendo o Cristo, e aí nós já vimos o eu sou, a explicação do eu sou, nas duas primeiras vezes que ele aparece, Jesus enfatiza novamente isso. Se vocês não crerem que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. E aqui note, meus irmãos, que Jesus conceitua o que é incredulidade. Porque incredulidade não é só você não crer que existe. Porque crer que existe, crer que Jesus existe, crer que a mensagem de Jesus é legal, a mensagem de Jesus é boa. Ora, todo mundo acha isso, até mesmo aqueles que são incrédulos. Acham, não, é maravilhoso, as seitas estão por aí, não. A mensagem de Jesus é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de paz, de amor, né? Mas não é isso incredulidade. Incredulidade é você não crer em Jesus, a ponto da sua vida ser transformada por Jesus. De modo que você pode seguir todo um ritual religioso, mas ainda assim, se o seu coração não está comprometido com Jesus, se o seu coração não está afeiçoado com Jesus, se ele não bate no compasso do coração de Jesus, você continua sendo incrédulo. Mesmo que você tenha feito todos os rituais religiosos que a sua religião ou a sua igreja manda. E aqui note que nós temos um problema, porque seguir desta forma, diz o texto, que perecerão nos seus pecados. Ora, essa expressão perecer não é a primeira vez que João está utilizando. Ele já utilizou outras vezes. E ela sempre aponta para um estado eterno, para uma condenação eterna. E parece que nós vivemos numa época em que as pessoas estão tão preocupadas com este mundo, estão tão preocupadas com o que está acontecendo aqui, que esquece que existe uma eternidade. Que esquece que mais cedo ou mais tarde você vai morrer e você vai para uma eternidade sem Cristo. E sem Cristo você vai morrer no seu pecado. Porque essa é a condição do homem incrédulo diante de Cristo. De modo
que ao manifestar a sua condição, Jesus espera que os seus ouvintes se voltem para ele. Jesus espera que os seus ouvintes creiam nele, que os seus ouvintes se comprometam com ele, que os seus ouvintes não sejam só uns seguidores dele, estão seguindo um mestre que está na atualidade, estão seguindo aquele que está em alta no momento. Ele espera que os seus ouvintes se comprometam com ele, entrem em aliança com ele e façam parte, então, da família de Cristo. Esta mensagem trazida por Jesus é uma mensagem simples de compreender e trata a respeito da condição do homem. Mas essa mensagem também descreve a necessidade de crer em Jesus. Veja, meus irmãos, que o verso de número 24 e 25, ele nos traz esta ideia. Observe que o texto novamente diz, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. O que Jesus está dizendo é que existe uma necessidade de você crer em Jesus. É uma necessidade, digamos assim, urgente. Ora, essa urgência da necessidade de crer em Jesus, ela aparece no Novo Testamento. Ela aparece no Evangelho de João. E agora Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou sair daqui, vocês vão me procurar e vocês não vão me encontrar. O tempo de vocês crerem na minha palavra é agora. Não esperem que eu saia daqui e vocês me procurem e vocês não vão me encontrar porque não vai ter jeito. Mas essa urgência que é apresentada por Jesus aqui, é uma urgência que já vem desde o Antigo Testamento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não é isso que o profeta Isaías disse? Não é que você precisa atentar e ter o senso de urgência, porque haverá um dia, haverá um momento que não tem mais a possibilidade de você crer. Que você vai procurar Jesus, não é? Você vai procurar até a morte, diz João no livro de Apocalipse, e você não vai encontrar, porque o tempo passou. Note, meus irmãos, que esta necessidade urgente é uma necessidade singular. Você precisa crer em Jesus. E você crê em Jesus como sendo Deus, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Senhor, que tem suficiência para determinar a forma como você tem que viver. Não é você crer em Jesus, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Mas eu creio também em Maria. Maria é a minha medianeira. Eu creio também em José. Ele é o meu intercessor. Eu creio também em Antônio. E me apego com ele. Tem uma filha lá em casa que está ficando velha. Me apego com ele para ver se ela casa. E eu creio nele. Acendo uma vela para ele. Eu creio em José. Inclusive, não está chovendo? Vou botar ele de costas para a parede, para punir ele, para ele se ligar lá no céu e derramar chuva sobre a terra. Não é esse tipo de crença que nós podemos ter em Jesus. Esta não é uma crença singular. Uma crença que crê em Jesus e crê em Maria, em José, em Antônio, que crê em pastor, que crê em uma religião, numa igreja, não é uma crença que leva ninguém para o céu. Não é uma crença. A crença que leva uma pessoa para o céu é uma crença em Jesus. Aqui não está dizendo, se vocês crerem que eu sou, e que a Igreja Batista também é, se vocês crerem que eu sou, e que o batismo também é, então vocês vão entrar. Não, não é isso. É você crer exclusivamente em Jesus. Neste sentido, o cristianismo, ela é uma religião, digamos assim, singular nesse sentido. Você precisa crer exclusivista. Você precisa crer somente em Jesus. Você não pode crer em Jesus e mais crer num bocado de pessoas que podem te ajudar, porque isso não vai ser suficiente. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, diz a palavra do Senhor. Ora, observe que o texto ele nos mostra esta necessidade. E o verso 25 diz, então perguntaram quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Em outras palavras, eu já disse para vocês que eu venho de Deus. Eu já disse para vocês que eu falo o que Deus manda eu dizer. Eu já disse para vocês que a minha origem é de Deus. E ora, não é só eu que disse isso. João Batista também disse. Então, por que vocês estão perguntando? Observe que, mais uma vez, aquela ideia de criar desculpas esfarrapadas para tentar, de alguma forma, adiar uma decisão, é notada aqui. Eles fazem perguntas tolas. Eles sabem da resposta. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem de onde Jesus vem, porque Jesus já disse.
mas eles vão adiando, adiando. E ao adiar, eles não percebem que eles estão continuando na mesma condição. A condição de estar num estado de pecado, separado de Deus. Ao adiar uma decisão, eles não entendem que eles estão tomando uma decisão. Porque a indecisão é uma decisão. Eu estou decidindo não decidir. Observe, meus irmãos, que esta mensagem descreve a condição do homem. Esta mensagem descreve a necessidade de crer em Jesus, mas é uma mensagem também que revela a obra de Jesus. Veja o verso de número 26 adiante. Mas muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, esta digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Observa aqui, novamente, João faz questão de dizer, eles não entenderam. E eles também não aceitaram a mensagem de Jesus. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Observe que Jesus descreve em poucas palavras a respeito da sua obra. Primeiro, é uma obra que envolve sofrimento, porque Jesus diz, quando vocês me levantar, vocês saberão que eu sou. Jesus está apontando para um momento muito próximo no seu ministério, que é o momento em que aqueles homens levantarão Jesus quando o crucificarem. Então ele seria levantado na cruz, envolvia o sofrimento. Este sofrimento, ele é marca do ministério de Jesus, e algumas vezes você percebe que até os discípulos de Jesus não entendem que ele necessitava passar por esse sofrimento. Mas observe que é uma obra que é realizada na dependência do Pai. O texto diz então, no verso de número 28 ainda, que Jesus diz, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus está comprometido em ensinar o que o Pai aprendeu. Jesus é Deus, mas Jesus não chega no seu ministério e ele então decide fazer uma agenda própria. Ele não chega no seu ministério e ele decide dizer, aqui agora vai ser do jeito que eu quero. Eu sou Deus, eu estou aqui, o Pai está no céu, tem um bocado de coisa para resolver, deixa que eu resolva aqui. Jesus, ele está comprometido com o Pai. E ele está comprometido com o Pai, porque de acordo com o verso 26 e o verso 29, ele foi enviado pelo Pai. E ele foi enviado para ensinar aquilo que ele aprendeu do próprio Pai. O texto nos diz também, no verso número 29, que ele recebe a aprovação do Pai. Veja quando o texto diz, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E a ideia de estar comigo não é só de estar ao lado, mas é a ideia de estar aprovando aquilo que é feito. E note, essa não é a primeira vez que nós percebemos isto. Você lembra do batismo? Quando então Jesus é batizado, sai da água, e então há uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem me agrado. É o filho no qual eu tenho deleite. Você já pensou isso? Né? Você já pensou você olhar para o seu filho e você dizer, esse filho aqui é o filho do meu agrado. É o filho que quando eu olho para ele, eu tenho um deleite em ver ele. Eu tenho prazer em olhar para ele. Era isso que Jesus representava para o Pai. E note, meus irmãos, o texto continua. Verso 29. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Filho age de modo que agrada ao Pai. Jesus não está comprometido com a sua autossatisfação. Ele não está comprometido em fazer as coisas do seu jeito. Ele está comprometido em fazer as coisas do jeito que agrada ao Pai. De modo que o que ele faz, a forma dele agir, quando ele vai agir, não está comprometido completamente com o que Deus espera dele. E note,
O texto termina dizendo que esta obra de Jesus, ela é frutífera. Porque o verso 30 diz, quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Nós não sabemos se esses que creram nele, realmente creram de verdade. Se essa crença que eles tiveram aqui, foi uma crença do tipo, rapaz, realmente, se nós precisamos crer nele. Ele é o Filho de Deus. E nós vamos crer nele para que nós tenhamos a vida eterna. Ou se eles creram nele apenas no impulso. É interessante, é legal a mensagem, vamos crer. Pronto. E aí, quando for lá na frente, aparece uma coisa mais interessante, a gente sai. A gente não sabe disso. Mas o texto diz que muitos creram nele. Então a gente assume que esta crença pode ser verdadeira. Muito embora Jesus disse anteriormente que ele sabia que nem todos que afirmavam crer nele realmente criam. Ele sabia quem era que cria de verdade. Mas o ponto aqui é que esta obra é frutífera. Pelo menos ali, a nossa vista humana, nós não conhecemos o coração, nós viríamos que ele é um fruto. Alguém pregou, alguém ouviu e alguém então decidiu crer em Jesus. E afirmou isso publicamente. Porque de acordo para João registrar isso, então é possível que eles tenham tomado alguma decisão, algum tipo de conduta que as outras pessoas também tivessem visto. Olha, aquele grupo de pessoas ali creu em Jesus. Mas a obra de Jesus, meus irmãos, ela é frutífera. E assim nós terminamos este parágrafo do Evangelho de João, e nós seguiremos então para o próximo, quando Deus nos conceder a oportunidade, a partir do verso de número 31. Eu quero então fazer aqui algumas aplicações, muito embora o texto já é bastante direto e aplicativo, mas eu quero apenas enfatizar algumas coisas nestas aplicações. Primeira delas é que a incredulidade produz danos desastrosos na vida do homem. Não crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida produz danos desastrosos na sua vida aqui nesta terra e na sua vida depois desta terra. Lembre disso. Não é suficiente para nós, irmãos e amigos, estarmos apenas fazendo parte de um grupo religioso. Não é suficiente. Isso não evita que nós tenhamos os danos desastrosos. Olhe para o Antigo Testamento. Você vai perceber que em alguns momentos o povo de Deus foi incrédulo. Chega um certo momento na caminhada do povo de Israel, que Deus chama Moisés para dar as leis lá no monte, e o povo fica lá, Moisés demorando, o povo diz, rapaz, Moisés acabou, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer um ídolo, para nós adorarmos aqui, incredulidade. Então, Deus chega ali e reprova tudo aquilo dali. Mais à frente, o povo de Deus manda então espias ir à terra, Moisés manda espiar a terra, chega Josué e Caleb, diz, a terra é boa, excelente, uma terra que tem, maravilhosa. Os outros 10 espias disseram, não, é boa mesmo, tem razão, mas os gigantes de lá são grandes, e nós somos como formiga, vamos entrar não. O povo entra em desespero. Deus, ao contemplar a incredulidade do povo, então determinou que todo aquele povo haveria de morrer no deserto, uma geração todinha. Veja que uma geração todinha lidou com um dano desastroso por causa da incredulidade no seu coração. Agora nós podemos ampliar este dano, agora pensando numa eternidade. Pessoas que morrem nesta incredulidade, sem crer na palavra de Deus, e quando chegam na eternidade, se deparam com o inferno, porque não creram na palavra de Deus. E aqui, eu diria que são danos desastrosos e irreversíveis na vida do homem. Mas, além disso, nós podemos destacar também que o Evangelho descreve a condição do homem para que este se volte para Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele descreve para nós qual é a nossa condição, na nossa incredulidade, não é porque ele gosta de estar falando dos seus problemas, não é porque ele gosta de estar apontando o dedo para você,
Mas, quando Jesus descreve a nossa condição, é para demonstrar o seguinte: volte para mim. E você vai entender que isso é uma bênção para nós. Nós só conseguimos resolver um problema quando nós temos conhecimento do que é o problema. Você concorda comigo? E aí é complicado, né? Por seu carro dá problema. Leva para o mecânico, aí o carro dá problema. Você descobre que teve um problema, você tem que gastar de uma vez R$ 1.400. É horrível, né? É horrível. Mas, pense pelo outro lado. Se você não tivesse levado o carro, se o mecânico não tivesse mostrado o problema para você, corre o risco de você estar no meio do tempo aí e o seu carro dar um problema, você sofrer um acidente e você morreria. Então, quando Jesus, ele expõe a nossa condição, é dizendo: volte para mim. Você está nessa condição, mas você pode ter mudança. Você pode ser transformado. Se você está morto nos seus delitos e pecados, vem até mim que eu lhe dou vida. Se você está sem esperança, vem até mim que eu sou a esperança. Se você está vivendo alheio à vontade de Deus, se você não está agradando a Deus, vem a mim, porque em mim você pode agradar a Deus. O Evangelho, ele é boas novas. Mas a luz, para ela poder fazer efeito, ela precisa brilhar onde há escuridão. Porque se você acender uma luz aqui, num ambiente já iluminado, não vai ter muita diferença. Mas se você apaga tudo isso aqui, fica um ambiente escuro, você liga uma vela, e aquela luz da vela faz uma diferença tamanha. O Evangelho é a boa nova para aqueles que estão numa condição de pecado distante do Senhor Jesus. E é por isso que o Evangelho faz questão de demonstrar a nossa condição. Para que nós possamos voltar para aquele que é a luz do mundo, como nós vimos no último domingo. Uma última aplicação: o propósito maior do Filho é viver e servir de forma que agrada ao Pai. E aqui eu quero falar com aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, aqueles que creem em Jesus, eles são recebidos por adoção. E passam a fazer parte da família, sendo irmãos de Jesus. A minha pergunta é: quem é que você tem buscado agradar na sua vida? O propósito de Jesus era servir, era viver e agradar ao Pai. Mas como, meus irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de esquecer desse propósito da nossa vida. E nós começamos a querer agradar outras coisas, agradar outras pessoas, em detrimento daquilo que o Pai espera de nós. Nós, ao olharmos para a nossa vida, não deveríamos olhar na perspectiva de que o que é que as pessoas esperam de nós. Se você pensa: o que é que as pessoas esperam de mim? Eu vou viver para agradar as pessoas. Você está iludido e você nunca vai conseguir agradar ninguém. Porque quando você agrada um, o que é que acontece com o outro? Fica desagradado, né? Então, você vai fazer um almoço, aí você bota piqui. Alguns vão fazer o quê? Que coisa maravilhosa. E outros vão dizer: rapaz, quando tiver desse jeito, não me chame não, deixa eu passar. Você não tem como agradar todo mundo. A sua preocupação não é agradar a irmão fulano de tal, irmão Beltrano, não é agradar. A preocupação do soldado é agradar aquele que o arregimentou, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. A minha preocupação, enquanto pastor da igreja, não é agradar a igreja. A sua preocupação, enquanto membro da igreja, não é agradar o pastor. A nossa preocupação tem que ser agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, nós estamos errando. Nós podemos agradar todo mundo, mas se Deus não estiver agradado com a nossa ação, com a nossa forma de viver e servir, nós estamos em pecado, nós estamos perdidos. Tudo que nós fazemos não tem valia nenhuma. Porque aquele que precisa ser agradado, não está sendo agradado. A minha vida não pode ser vivida na perspectiva dos outros e nem na expectativa de agradar os outros. Porque vai dar errado. E vai dar muito errado. A minha vida precisa ser vivida na expectativa de agradar ao Pai. Você que é pai, você pode testemunhar
de como é prazeroso quando o seu filho voluntariamente ele toma uma atitude que agrada o seu coração. Você que é pai, você pode testemunhar como é prazeroso você lembrar do seu filho e você sentir a alegria, você sentir o prazer de ver ele andando nos caminhos do Senhor, de ver ele te tratando com respeito, sem precisar você estar chamando a atenção dele. Agora você que é pai, se coloca no lugar de filho de Deus e responda para você mesmo: você tem agradado a Deus? Você que é filho, nesta noite, está aqui, você tem agradado os seus pais? E espera-se que os seus pais queiram que você agrade a Deus, então, por tabela, você vai agradar a Deus. Você está agradando quem? A nossa vida, o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus. Se nós não glorificamos a Deus, se nós não agradamos a Deus, nós estamos num propósito errado. Nós estamos no caminho errado. E nós precisamos mudar de atitude. Porque o Filho de Deus, aquele que veio no mundo e entregou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, ele fez aquilo dali para que o Pai se agradasse com ele. Porque diz a palavra de Deus que ao Pai agradou moer o seu Filho. Ele sofreu a consequência apenas dos meus pecados, dos seus pecados, para que o Pai se regozijasse, se alegrasse nele. Se nós não estamos alegrando o Pai, então nós estamos sendo os filhos rebeldes, filhos que estão vivendo à margem do Pai. Talvez, e aqui meus irmãos, eu chamo a sua atenção para isso. Algumas vezes nós corremos o risco de, enquanto filhos, estarmos na mesma condição daquele filho mais velho descrito por Jesus em Lucas capítulo 15. Está na casa do Pai, vivendo ou convivendo com o Pai, mas ao mesmo tempo distante do Pai. O coração não bate mais no compasso do coração do Pai. O coração não se alegra mais com as alegrias do Pai. O coração não vibra mais com aquilo que o Pai vibra. Para nós que somos crentes, filhos de Deus, este deve ser um cuidado que nós precisamos ter constantemente. O meu coração ainda vibra com o que o coração de Deus vibra? O meu coração ainda se agrada com aquilo que agrada o meu Pai? Porque senão, nós podemos estar na casa do Pai, mas absolutamente distante daquele que é o nosso Pai. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Teu é o reino e a glória para todo sempre. Ao Senhor é dada toda a honra no céu, na terra e embaixo da terra. Nós te louvamos, porque aprove o Senhor na tua grandeza enviar o teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter a nossa condição manifestada. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque se não fosse o Senhor revelar para nós a nossa condição de pecadores, nós estaríamos continuando perdidos na escuridão de um mundo em pecado. Mas nós te louvamos porque aqueles que viviam distante, o Senhor fez resplandecer a tua maravilhosa luz. E nos concedeu a graça de podermos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Nos deu a graça de podermos contemplar esta obra maravilhosa que o nosso Senhor fez nesta terra e continua ainda fazendo ao interceder por nós. Nós pedimos que o Senhor abra o entendimento daqueles que ainda não creem em Jesus. Meu Deus, a tua palavra, ela é forte e tem poder para dissipar a incredulidade dos nossos corações. Um dia, eu e tantos outros aqui, nós também não conseguíamos entender e nem muito menos aceitar a tua palavra, porque nós éramos incrédulos em relação ao Senhor, mas o Senhor agiu de modo irresistível e venceu essa incredulidade. A minha oração nesta noite é que o Senhor vença esta incredulidade no coração que for preciso nesta noite, para que assim este coração também
possa ter a alegria que Jesus pode oferecer. Que esse coração possa ter a esperança que somente Cristo pode nos dar. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e rogamos que a sua graça seja conosco e que o amor do Senhor, que é o nosso Pai, nos conduza e que a comunhão do Teu Espírito Santo, que é Deus, seja presente na nossa vida. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que o Senhor resplandeça sobre nós o Teu rosto e nos conduza na Tua paz, até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o nosso santo e glorioso Cristo Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Se você entendeu esta mensagem, você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode falar comigo ao final deste culto, e eu posso lhe ajudar naquilo que for necessário para os seus passos na vida cristã. Após o pós-lúdio e uma oração silenciosa, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.